Estudos lógicos matemáticos. Eixo 1. Cálculo diferencial e integral. Módulo 3, parte 5, de 7. Neste vídeo, você será conduzido através do seguinte assunto: operações especiais entre funções. Função modular. Função modular. Definição. Chama-se função f de x módulo ou modular quando cada x pertencente aos reais associa o elemento módulo de x pertencente aos reais. Ou seja, f de x é igual a x se x for positivo, f de x igual a menos x se x for negativo. Função modular. Gráficos. É a reunião de duas semirretas devido às duas condições impostas para a função. Exemplo número 1. Construir o gráfico correspondente à função f definida por f de x igual a módulo de x. Resolução. f de x é igual a x se x for positivo e f de x igual a menos x se x for negativo. Exemplo número 2. Construir o gráfico correspondente à função f definida por módulo de x mais 1. Resolução. f de x é igual a x mais 1 se x for maior ou igual a menos 1. E f de x igual a menos x menos 1 se x for menor que menos 1. Exemplo número 3. Construir o gráfico correspondente à função f definida por módulo de x menos 1 mais 2. Observe que o elemento 2 está somado fora do módulo. Resolução. f de x é igual a x menos 1 mais 2, ou seja, x mais 1, se x for maior ou igual a 1. E f de x igual a menos x mais 1 mais 2, ou seja, menos x mais 3, se x for menor que 1. Exemplo número 4. Construir o gráfico correspondente à função f definida por módulo de x mais 2 mais x menos 1. Resolução. f de x é igual a x mais 2 mais x menos 1, ou seja, 2x mais 1, se x for maior ou igual a menos 2. E f de x igual a menos x menos 2 mais x menos 1, que é igual a menos 3, se x for menor que menos 2. Exemplo número 5. Construir o gráfico correspondente à função f definida por módulo de 2x mais 1 mais módulo de x menos 1. Resolução. Observe agora que existem dois módulos a serem tratados. Para o primeiro módulo, 2x mais 1 se x for maior ou igual a menos meio, e menos 2x menos 1 se x for menor que menos meio. Para o segundo módulo, x menos 1 se x maior ou igual a 1 e menos x mais 1 se x menor que 1. Unindo as duas condições, encontraremos que f de x é igual a menos 3x para valores de x menores que menos meio. f de x será x mais 2 se os valores de x estiverem entre menos meio e 1. E f de x será igual a 3x se os valores de x forem maiores que 1. Exemplo número 6. Construir o gráfico correspondente à função f definida por módulo de 2x menos 2 menos 4. Resolução. O termo que está dentro do primeiro módulo pode assumir valor positivo ou negativo. Para cada um deles, podemos definir também valores positivos e negativos. Assim, para valores menores que menos 1, encontraremos a função menos 2x menos 2. Para valores entre menos 1 e 1, encontraremos a função 2x mais 2. Entre 1 e 3, encontraremos a função menos 2x mais 6. E à direita de 3, encontraremos a função 2x menos 6. Equações modulares. Dada a equação módulo de x igual a k, onde k é um número real positivo, teremos x igual a k ou x igual a menos k.
Exemplo número 1. Resolva a equação modular dada por módulo de 2x menos 1 igual a 3. Poderemos ter 2x menos 1 igual a 3 ou 2x menos 1 igual a menos 3, encontrando como solução os números 2 e menos 1. Exemplo número 2. Resolva a equação modular dada por 3x menos 1 igual 2x mais 1 em módulo. Neste caso, nós temos que trabalhar cada um dos módulos separadamente. 3x menos 1 pode assumir valor positivo ou negativo, assim como 2x mais 3 pode assumir valor positivo ou negativo. Então, nosso conjunto solução terá dois valores, menos 2 sobre 5 e 4. Exemplo número 3. Resolva a equação modular dada por módulo de x mais 1 igual 3x mais 2. Antes de mais nada, na resolução devemos impor a condição de que 3x mais 2 precisa ser positivo ou nulo. Assim, x precisa ser maior ou igual a menos 2/3. Aplicando agora a definição de módulo, x mais 1 com valor positivo ou x mais 1 com valor negativo, encontraremos duas respostas. Observe que a segunda resposta não é conveniente, pois é um valor menor que menos 2/3. Então, a solução é apenas meio. Inequações modulares. Dada a inequação módulo de x menor que k, onde k é um número real positivo, teremos x menor que k ou x maior que menos k, ou seja, o x estará entre menos k e mais k. Dada a inequação módulo de x maior que k, onde k é um número real positivo, teremos x maior que k e x menor que menos k, ou seja, x menor que menos k ou x maior que k. Exemplo número 1. Resolver módulo de 2x mais 1 menor que 3. Sugerimos que, neste caso, seja montada uma tabelinha com os valores possíveis para x. Inicialmente, definimos as condições. Ou 2x mais 1 é maior ou igual a 0, ou 2x mais 1 menor que 0. Assim, poderemos ter valores maiores que menos meio e menores que menos meio. Estas são as colunas da nossa tabelinha. Aqui estão os valores possíveis para o módulo de 2x mais 1. Para valores menores que menos meio, a função é negativa. Para valores maiores que menos meio, ela é positiva. Resolvendo, então, a equação, encontramos a solução. Menos 2, menor que x, menor que 1. Exemplo número 2. Resolver módulo de 4x menos 3 maior que 5. Novamente, sugerimos a tabelinha. Nas colunas, colocamos as condições. X maior ou igual a 3/4 ou x menor que 3/4. Agora aplicamos a condição do módulo. Negativo no primeiro caso, positivo no segundo caso. Resolvendo agora a função, encontramos como resposta valores menores que menos meio ou maiores que 2. Exemplo número 3. Resolver 2x menos 7 mais o módulo de x mais 1 maior ou igual a 0. Na resolução, utilizaremos novamente a tabelinha. Nas colunas, as condições. X menor que menos 1 e x maior ou igual a menos 1. A função assume valor negativo para o primeiro caso e positivo para o segundo. Aplicando a equação, chegamos a duas respostas. X maior ou igual a 8 e x maior ou igual a 2. Obviamente, esta resposta substitui a primeira. Portanto, a resposta definitiva é x maior ou igual a 2. Exemplo número 4. Resolver módulo de x² menos 4 menor que 3x. Para esta resolução, teremos três condições. Afinal, x pode ser maior ou igual a 2. X pode ser menor ou igual a menos 2. Ou valores compreendidos entre menos 2 e 2. Para o primeiro e o terceiro caso, o valor do módulo de x² menos 4 é positivo. Para o valor intermediário, negativo.
Resolvendo a equação, encontraremos 3 condições. Destas, a melhor condição é aquela que está entre 1 e 4. Exemplo número 5. Resolver módulo de 2x menos 6 menos módulo de x menor ou igual a 4 menos x. Observe que agora nós temos 2 módulos na nossa equação. Portanto, precisamos definir as condições para ambos. Estas são as condições. A interseção destas condições impõe 3 intervalos diferentes. X menor que 0, entre 0 e 3 e maior que 3. Para cada uma das funções, podemos assumir valores negativos ou positivos. Negativo ou positivo. Resolvendo cada uma das equações, chegamos à conclusão que a solução está entre 1 e 5. Muito bem, pessoal, encerramos a parte 5 de 7 do módulo 3 de Cálculo Diferencial Integral, eixo 1 de Estudos Lógicos Matemáticos. Um enorme abraço de toda a equipe.